15, a voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real, bate-papo sincero é original. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Vibe do som conecta geral, no Papo Aquilo, o espaço é plural, vem na frequência, sente a batida, cultura em alta, sintoniza a vida. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente, na tida do trap, o flow é potente, arte e cultura de mente pra mente. Dani B é a voz da cultura, toda quarta na Ford, a troca é pura. Papo Aquilo, esse é o tema, trap na batida, encerra o esquema. Papo Aquilo, tema oficial. É isso aí então, boa tarde, está no ar mais um Papo Aquilo podcast, diretamente aqui da FURG FM, diretamente das dependências do SECOM. Aqui quem vos fala é Dani B, seu humilde apresentador, e convido você a ficar conosco aí até às 15 horas, batendo um papo de peso, um Papo Aquilo. Como já de praxe, vou começar agradecendo ao nosso convidado do programa passado aí, que esteve aqui, bateu um papo muito legal, que foi o Cristiano Lengraf, arqueólogo formado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande, que bateu um papo muito legal, trazendo as nuances do município de Rio Grande, aí numa época não tão distante, falando sobre o momento escravagista aqui da cidade, e também nos deixou aqui um presente muito legal, que foi o livro que ele lançou lá pela Livraria Hipocampus, no cassino da minha querida amiga Paula Liaroma, que é a Cultura Viva. Paula, muito obrigado, ela me passou o contato do Cristiano, que é esse livro aqui, O Quilombo do Nego Lucas, um quilombo muito urbano aqui pertinho da Ilha dos Marinheiros. E eu acabei, com esse convidado, conhecendo também algumas histórias que, eu não tinha conhecimento, embora eu já conhecesse a história do quilombo. Foi muito legal conversar com ele. Então fica aqui o meu agradecimento e está aqui, ó, junto com os demais artistas, o livro do Negro Lucas. Bom, também quero agradecer ao meu parceirão Samuca, do Vamos Dar Podcast, a qual eu tive presente lá no espaço dele na semana passada. Também bati um papo sobre cultura, arte, sobre o hip hop. Foi muito legal conversar com o Samuca lá, e eu mando um salve. Vá lá no YouTube e se inscreva também lá no Vamos Dar Podcast do Samuca e a sua página também no Instagram. E siga nós lá no Instagram, Papo Aquilo, onde você vai ter conhecimento da lista, da nossa playlist de convidados que passarão aqui pela nossa bancada. A gente está chegando no fim do ano, né? Mais um programa, eu acredito que mais um programa a gente vai ter, que vai ser um programa muito especial para mim fazer ele, que eu vou trazer aqui o César, que é um dos primeiros mestres-salas aqui da cidade do Rio Grande, já rodou todo o Sul, o Brasil, levando o nome de Rio Grande, ganhou vários concursos, e ele vai fechar o ano aqui conosco no Papo Aquilo, trazendo um pouco de alegoria, falando do carnaval que está por vir, os ensaios, como é que está, e o que ele tem de perspectiva para o ano que vem no carnaval aqui de Rio Grande, e também na sua caminhada, ele que viaja todo o Brasil, o Sul, vai estar aqui conosco, o César. Bom, e não tão diferente, eu quero apresentar o meu convidado de hoje. Ele não está presente aqui no estúdio, mas é um cara que eu tenho assim um gosto de apresentar ele aqui hoje, porque é um amigo meu de infância. A gente se criou junto, fizemos muitas coisas culturais, artísticas junto, só que a gente seguiu caminhos diferentes. E hoje ele é um professor de jiu-jitsu, é um cara também mestrado em capoeira, e está lá em Caxias do Sul, diretamente de lá. Eu apresento para vocês o meu convidado de hoje, Kleber Conceição, para nós aqui mais chegado, o nosso mestre Chocolate. Como é que tá, Chocolate, meu irmão? Tudo bem? Opa, e aí, como é que tá? Tá tudo certo aí? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo sim, cara. Como é que tá, meu irmãozão? Muito calor por aí? Oi? Muito calor por aí, tá me ouvindo? Cara, tá legal, tá razoável. Não tá uma temperatura amena. Pode crer. Então, meu irmão, eu queria te agradecer aí. Queria te agradecer aí por te tirar um tempo do teu dia, né? Sei que tu tem uma vida muito corrida, trabalho, academia e tudo mais, todos os teus projetos aí, tu tirar uma hora para bater um papo comigo aqui no Papo Aquilo, eu fico muito agradecido. Então, eu queria que te apresentasse para a rapaziada que não te conhece, conhecer um pouco do professor Kleber Conceição e do meu mano contramestre em capoeira, Chocolate. Contigo aí, te apresenta para a galera.
Aí, galera, né, aqui quem fala é o Cleber Conceição, como o Mano Danby falou aí, certo? Sou professor de Jiu-Jitsu da Academia Sul Jiu-Jitsu, da equipe Sul Jiu-Jitsu aqui de Caxias do Sul, e contramestre de capoeira do Grupo Recôncavo, aonde o mestre é o mestre Vlad, né, daí de Rio Grande também, grande craque, né? E estamos aí na caminhada aí, entendeu? Aqui em Caxias, aqui, fazendo um trabalho. Hoje mesmo fiz um trabalho pela manhã com a criançada ali, agora tinha um compromisso também à tarde ali, mas aí eu botei um aluno lá para fazer a parte lá e vim fazer bater um papo aí com meu amigo da infância aí, do Anibi aí. E é isso aí, estamos aí para, né, para trocar uma ideia aí, falar sobre a minha trajetória aí do mundo do jiu-jitsu, né? Como eu comecei aí, foi bem legal, só agregou coisas boas na minha vida, assim, sabe? Nessa caminhada que eu tive do jiu-jitsu, até pela infância mesmo, né? Uma infância meio normal, de um bairro meio, como dizer assim, meio agitado e tal, né? E aí foi isso aí. É isso aí, Daniel. Eu Essa queria que aí tu é... falasse da tua origem, cara. Tu aqui de Rio Grande, como é que tu começou, como é que foi a tua infância ali, quando tu chegou, o que que te inspirou, o que que te moldou, né, cara, para levar para ir tu que começou comigo lá nos primórdios da Black Music, do hip hop, partir para a questão atlética, a questão do esporte, a questão da capoeira, que foi onde a gente começou, e às vezes eu conto aqui pra rapaziada que eu fazia capoeira show com o mestre Chocolate. Os caras não acreditam. E aí fala um Isso pouquinho aí. dessa. Fala aí para nós um pouquinho Cara, dessa caminhada inicial, cara. é assim, a capoeira na minha vida tinha uma época de assim, cara, a capoeira foi com uma mãe, certo? Porque, cara, desde pequeno, meu pai sempre me incentivou a fazer a capoeira, né? Sempre ali, desde que eu me lembro por gente, assim, eu já capoeira, meu pai incentivava, né? E aí, cara, eu perdi o meu pai cedo, entendeu? Perdi meu pai cedo, aí e a válvula de escape, aí fiquei morando com a minha avó um tempo, e aí teve uma apresentação de capoeira, né? Na Associação Regis do Bangu, não sei se lembra, na esquina da 9 com 4 Claro, ali. Bangu. Isso por quando, mais ou menos? Que ano? Cara, isso aí foi mais ou menos por década de 96, 95, por aí. Eu tinha entre Aham. torno de 10, 11 anos, mais ou menos. Né? Foi quando eu comecei, quando eu olhei a capoeira assim ao vivo, né? Porque até então eu tinha visto no Tenda dos Milagres. Cara, ali foi paixão à primeira vista, né? E aí quando eu vi ao vivo com o Mestre Sandoval, depois eu fui aluno dele e tal, cara. E ali foi, entendeu? E ali foi o começo, né? Ali aí entrei na onde eu comecei, como posso dizer para vocês assim, cara, foi realizar o sonho do meu pai, entendeu? Ele queria que eu fosse capoeirista, e eu disse, é aqui o caminho. E daí só foi alegria, entendeu? Aí tive um tempo afastado, né? Tive um tempo afastado. Aí foi onde eu fui pro hip hop, né? Aí eu fui pro rap, aí é onde eu encontrei meu amigo Dani B, certo? E aí fiz uma temporada no hip hop ali e tal, aí depois fui construir família, e aí retornei à capoeira mais uma vez, aí retornei com o Mestre Vlad, né? E aí o Mestre Vlad, com uma sabedoria também muito grande, né? Na época começou a me dar algumas ideias, né? E aí também abriu assim mais um pouco a minha mente, né? Até chegar a época do jiu-jitsu. Aí já foi outra virada de chave na minha vida, entendeu? Aí o jiu-jitsu na capoeira, o que a capoeira fez? Ela me levou até as pessoas, certo? E essas pessoas me abriram outras portas, entendeu? Então, quer dizer que aí eu conheci o jiu-jitsu. Aí, quando eu conheci o jiu-jitsu, cara, foi outra virada de chave, como eu falei. E aí o jiu-jitsu me construiu como eu sou hoje, entendeu? Hoje eu agradeço muito a cria que eu tive na capoeira, né? Meus mestres, grandes mestres, entendeu? Tanto na capoeira como no jiu-jitsu. E formou a personalidade que eu sou hoje, entendeu? Hoje eu sou o Klepper Conceição. Aí, tô certo. Então, Certo? dessa época que tu tá relembrando aí, cara, é meio nostálgica, né, que eu gosto muito disso. Me diz uma coisa, quem eram os grandes nomes da capoeira aqui na cidade, quando tu começou, tá falando aí do Vlad e tal. Eu nunca vi, não tive mais contato, até porque eu não sou do meio também, né, do Vlad, mas o Vlad que foi muito Sim. aclamado na época quando ele
dava aula aqui, Sandoval. Eu queria que tu falasse dessa época aí, que eram os grandes nomes da capoeira, assim, que realmente te inspiraram, até que tiveram fazendo, né, começando, assim, eu acho que também para eles, naquela época, era também um começo. Como é que era, quem eram esses grandes Sim, nomes, aí, tu lembra? claro, claro. Né? O grande nome aí na época era o Mestre Sandoval, né, cara? Ele que, pelo que eu conheço, pelo que eu sei, foi ele que introduziu a capoeira em Rio Grande, certo? E aí depois ali ele começou, né, fazer as crias. Era o mestre Vlad, que é o mestre Vlad hoje, o mestre Canarinho, tinha o mestre Hulk, mestre Tenente, Saci também veio dessa árvore aí, mestre Saci, entendeu? Essa galera aí que era a galera que puxava, né? Canarinho, tinha uma galera muito forte assim, entendeu? Então era a galera que puxava, era a linha de frente do mestre. Então esse pessoal é difícil esquecer, né? Não tem como esquecer, porque, cara, eram os caras que tu olhava assim, o Catito mesmo, cara, tu olhava o jogo dos caras assim, meu. E eu sempre fui aquela criança, assim, né? Sempre no mundo do Bob ali, viajando, e sempre querendo mais, assim, né, cara? Então, eram esses caras aí, velho, entendeu? Da capoeira, eram esses caras aí. Rio Grande são esses caras aí que são a base da capoeira, entendeu? E aí o resto veio depois, entendeu? E aí veio a minha geração depois também, entendeu? Que a gente já pode dar continuidade aqui. Né? Aí Claro, teve a não. minha geração ali, que foi lá. Oi? Olha só, eu lembro tu falando aí, cara, Desculpa. de uma vez, do mestre Sandoval, tu estava junto comigo, eu não sei se tu lembra disso, cara, que a gente estava no auditório da FURG, não tinha daqui FURG Campos Carreiros, a gente estava na FURG Cidade, lá no auditório, a gente fazia o movimento negro lá, junto com o professor Flávio, não sei se tu lembra, e teve uma apresentação do Sim. Sandoval. Cara, eu me lembro que tu estava comigo, que o cara fez uma parada de 3 dedos, assim, levantou todo o corpo, e a gente, pá, o cara é demais, o Sandoval, e o cara era demais mesmo. E o que que aconteceu com o Sandoval? Tu teve contato? Como é que é? Ele já partiu? O que aconteceu com o Sandoval? Você tem conhecimento da história do Cara, Sandoval depois daquilo? Pós? é assim, ó. Pelo que eu sei, até o ano passado, o ano retrasado, o Mestre Vlad esteve aqui em casa, né? E o Mestre Vlad, ele é muito aprofundado nessas histórias, ele é muito historiador. Então, ele estava tentando ir atrás do Mestre Sandoval. E ele encontrou o Mestre Sandoval em Salvador, assim, daquele seu daqui. É triste falar, o que ele me passou, cara, é que ele não estava numa situação muito boa, não, entendeu? Ele não estava numa situação muito agradável, assim, entendeu? Ele estava numa situação bem complicada, até. E até por opção dele mesmo, entendeu? Então, o que eu sei hoje, entendeu? Que ele não está numa situação muito legal, não, entendeu? Uma Sim. situação bem vulnerável, assim. Será que ele tem Mas na noção? época, Será que ele tem noção do mito que ele ficou aqui na cidade na questão da capoeira para o sul aqui? cara, eu acho que não, velho. Ah, cara, que Sabe? coisa. Eu acho que não. Porque o que acontece? Às vezes, né, a gente só vai sentir valorizar aquilo que a gente perde muitas vezes, né? Então, eu acredito nisso. De repente, ele não se sentiu tão valorizado na época, assim, eu acho que pela cidade, enfim, sei lá. Essa história eu não tenho como falar muito bem, entendeu? Porque eu não tive o meu contato com ele era muito, 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 muito piá, muito, muito pequeno, certo? E aí depois, quando eu fui me relacionar mais maduramente na capoeira, ele já não estava mais Rio Grande. Sim. Entendeu? Então, tanto é que quem me formou mesmo foi o mestre Vlad, certo? Então, a história que eu estou te passando aqui, essa que eu Claro, falei que ele claro. não está numa situação boa. Oi? Não, não entendo. E olha só, e o Vlad, como é que tá aí, meu irmão? Cara, o Vlad tá em Portugal, cara, ele está na Europa. Entendeu? Ele Pô, que passou aqui, ele coisa. fez uma turnê no Brasil, entendeu? Aí ele me renomeou contramestre, fizemos até uma cerimônia informal, né? Porque o mestre Vlad tem essas surpresas assim na vida, né? E Claro. agora ele está em Portugal. Entendeu? A última vez que nós falamos já faz algum tempo, até pelo meu dia a dia ser muito agitado, quando vou mandar uma mensagem, já foi o dia, entendeu? Mas ele, pelo que eu vejo assim nas redes sociais, ele está bem. Até há pouco tempo ele conseguiu um prêmio importante lá com um aluno, lá no esporte, lá. Ele está fazendo a caminhada dele, está bem legal, cara. Ele é bem, bem legal também, bem, bem determinado, assim, bem objetivo na vida, né? Assim. Entendi. Legal.
E olha só, e voltando para ti, cara, assim, ó, capoeira como arte marcial ou como dança, como é que tu vê isso? Que ainda tem esse tipo de questionamento ainda hoje. Eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso, como tu vê, né, hoje sendo um contramestre em capoeira, entendendo, né, a problemática, as técnicas de até de evolução de um capoeirista. Como é que tu vê essa fala hoje em dia? Cara, capoeira é luta, arte marcial, cara, entendeu? A capoeira ela teve até a capoeira teve na guerra, entendeu? O capoeirista representou na guerra, entendeu? A capoeira ela teve que o capoeirista ele é um camaleão, entendeu? Então essa história de dança foi o que ele queria passar para a sociedade, certo? Ele sentiu a necessidade porque a capoeira chegou uma época que tu não podia jogar capoeira, não podia mostrar capoeira, entendeu? Até pelo preconceito e tal, aquilo que todo mundo já sabe, né? Então, o capoeira, ele disfarçou a capoeira como ele queria que a pessoa de fora visse aquela dança ali, entendeu? Mas a capoeira é luta, e eu vou dizer assim, cara, eu costumo dizer que é uma. Não vou dizer que é a melhor luta, entendeu? Mas é uma luta muito brava, entendeu? E uma coisa que eu faço as pessoas pensar, raciocinar, tá, ela é dança, né? Tá, como é que o escravo ia se libertar dançando na frente? Na hora da fuga, como é que ele ia fazer quando tinha que confrontar o capitão do mato? Como é que ele fazia isso aí? Entendeu? Aí tu vai dizer para mim assim, tá, mas ele ficava gingando na frente do capitão do mato. Cara, assim, a movimentação, eu vou falar, né? A movimentação é que nem o boxe, né? Tu vai ter fazer aquela movimentação ali e tal, entendeu? Só que na época não tinha essa capoeira que a gente vê hoje aí, plástica e tal. Cara, era safar, meu, entendeu? Era o que podia fazer ali, entendeu? Se o cara pudesse dar um mata-cobra, sei lá, pegar do pescoço, lá, era capoeira, entendeu? Então a capoeira é luta, entendeu? É luta. Não tem outra situação, entendeu? Tá aí nessa marginalização, vamos dizer assim, né, que tu até mencionou em outras palavras, da capoeira há um tempo atrás. Quando tu começou, tu sofria isso, tu sentia isso dentro da capoeira quando ia praticar na rua, alguma coisa assim, ou fazer algum tipo de evento, né, que permeava assim a capoeira em si de rua, tu sentia essa criminalização ou esse preconceito da arte da capoeira? Bom, vamos lá, Dani. Nós vemos já de um bairro, né, que já sofria isso. Então, eu particularmente, claro, o cara vê, entendeu? Mas era uma coisa que para mim já era normal as pessoas te olharem de olhos atravessados, entendeu? E hoje, cara, não é muito diferente não, entendeu? A capoeira ainda passa por alguns preconceitos, entendeu, na sociedade. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, eu quero botar o meu filho numa arte marcial. Dificilmente ele vai pensar em capoeira, entendeu? Ele vai pensar no jiu-jitsu, ele vai pensar no judô, ele vai pensar no taekwondo, mas não vai pensar na capoeira, entendeu? Então, até hoje, eu falo que dá um preconceito sobre a capoeira, sim. E na evolução da própria capoeira, conforme a sua história e os tempos vêm vindo, como tu tá falando meio que tu falou aí meio capoeira plástica, algo do tipo assim, me diz uma coisa, como que tu vê a capoeira entrando, por exemplo, nos grandes centros assim de testar as artes marciais, né? Por exemplo, o MMA, os grandes eventos, né, de luta, qual fizeram experimentações lá com a capoeira, e teve um cara que foi muito destacado dentro no programa passado, falando com o Samir aqui, eu queria me lembrar o nome dele e me fugiu, que é o Marcos Ruas, tá ligado? O cara foi lá e Sim. seguinte, sabe, ele se tornou um campeão na categoria dele com a capoeira. E ele é uma lenda, assim, se tu, né, fizer uma retrospectiva do MMA, o Marcos Ruas com a capoeira. Como é que tu via aquela posição? Essa posição de se autotestar, testar o potencial da arte, potencial agressivo, o letal, sabe, da arte da capoeira dentro de MMA. Cara, eu acho que é o lugar dela, entendeu? Eu me lembro quando começamos a capoeira com o jiu-jitsu, né? Ficou aquele, capoeira com jiu-jitsu e tal, né? Mas eu me lembro que o Mestre Jim falava, cara, ele queria enriquecer, entendeu?
E eu acho que e ele falava que o caminho da capoeira ia ser esse. Era um caminho sem volta, entendeu? Então eu vejo a capoeira que ela tá no lugar onde ela tem que estar, né? Ela tem que estar lá, entendeu? Tem que estar no meio das lutas aí, tem que estar se testando. Eu acho que é isso aí, entendeu? Eu acho mais certo isso que o cara tem que estar se testando na rua aí, que nem as rodas de rua tem, entendeu? É legal, aquele cara tá treinadinho e tal, sabe? Dá um cheguinho, dá uma pegadinha no cara ali, mas só que tem muitas vezes que o pessoal se sobressai nessa situação, entendeu? E eu acho que se levar para esse lado do esporte aí, do MMA, cara, eu acho que é o caminho que aonde vai, é o caminho certo, entendeu? Eu vejo que é o melhor caminho que tem que ter. Agora mesmo está tendo os movimentos de campeonato de capoeira, entendeu? Muito, muito legal está sendo assim, bah, cara, tu vê assim, ó, cara, vários tipos de jogos, assim, vários tipos de capoeiristas ali envolvidos, entendeu? Muito show mesmo. Entendeu? Se não me engano, é o MVB, entendeu? É bem legal. Agora mesmo, se não me engano, na última edição teve até um confronto entre o Mutante e, se não me engano, o César, que é uma coisa assim, lutadores do UFC. E eles fizeram um jogo ali de São Bento Grande, se não me engano, foi 3 rounds, entendeu? Bem, bem interessante. Tá? Até eu dei uma ideia com um colega aí que também está promovendo alguns eventos, entendeu? E aí vamos ver se ele vai amadurecer a ideia de levar à frente também e botar a capoeira no evento dele. Porque nesse evento dele ele tem todas as lutas, né? Só não tem capoeira, entendeu? Só não E tem aí eu capoeira. conversei com ele, ele achou uma ideia legal, entendeu? E agora vamos ver se vai amadurecer e levar isso para frente. Certo? E olha só, e no passar do tempo, assim, como tu fala também, tu já falou isso, eu falei, com a evolução, não sei evolução ou só com o tempo mesmo passando, a questão da capoeira base, ela teve muita modificação através, até mesmo assim, eu vejo hoje a capoeira, esses dias eu estava vendo até um campeonato antigo da Abadá, e aí, cara, eu vi muito branco, assim, na capoeira, né, cara, não puxando, assim, uma questão racial, mas puxando também, falando disso, essas influências de outros povos que agregaram dentro da capoeira, modificou a base dela, de certa forma, os novos mestres e contramestres que trabalham com a capoeira no ensino, na metodologia, eles agregaram, e teve alguma diferenciação, tu nota hoje em dia, no capoeirista atual, contemporâneo, uma mudança das bases que tu aprendeu? Assim, vamos lá. Isso aí é legal, entendeu? Vamos dizer que tudo que vem agrega alguma coisa, certo? Como tu falou, os brancos na capoeira e tal. Cara, eu acho que teve um certo... Por quê? Porque até pela nossa história, né? O negro mesmo chegou aqui, cara, vamos dizer, ele era um ser ignorante perante a sociedade, né? Eu não sei se tu vê dessa forma, eu digo assim, Eu porque ele vejo não sabia os ignorado. caminhos. Eu sinto que ele Isso, foi entendeu? ignorado. Sim, sim, continue aí. E mesmo assim, vamos dizer assim, ó, que ele não estava na área dele. Ele, como falou, ele era ignorado. Então, as portas eram fechadas para ele, certo? E aí, a mesma coisa, Mestre Bimba. Né? Mestre Bimba é um dos grandes nomes da capoeira, né? O criador da capoeira regional baiana, Mestre Bimba. E como é que ele conseguiu chegar ao Mestre Bimba? Como é que ele se tornou o Mestre Bimba? Entendeu? Através desse intercâmbio racial dentro da capoeira, certo? Ele tinha um grupo de amigos que eram médicos, eu posso dizer assim, mas tinha alguns negros ali no meio? Não sei te dizer, entendeu? Mas provavelmente não teria, entendeu? E através deles conseguiram chegar até o presidente Getúlio Vargas da época, conseguiram lá fazer uma apresentação para divulgar a capoeira. E aí a capoeira começou a ter um certo respaldo. Entendeu? O presidente Getúlio Vargas assumiu a capoeira como esporte nacional, entendeu? Então, quer dizer que eu acho isso válido, entendeu? De certa forma, é válido, foi válido, está sendo válido. E vamos supor, na base, vamos ver, a capoeira, vamos dizer, ela vai se transformando, entendeu? A capoeira ela vai se transformando, mas tu vai aprender aqueles golpes lá do início também, cocorinha, tu vai aprender isso aí, entendeu? Mas, mesmo assim, ela vai se moldando conforme as necessidades da sociedade,
certo? Então ela foi se transformando, sim, entendeu? E até hoje ela vai, é como eu estou te falando, ela vai se transformando. Eu, quando comecei a treinar, por exemplo, tu tinha que estar de roupa branca, que era calça branca, que muitos grupos não dizem abadá, né? Na minha época era abadá, hoje diz calça branca. Hoje em dia, cara, tu já dá aula de bermuda, já tá mais relax, entendeu? Já não tá com toda aquela, eu tenho que criar um grupo, porque hoje em dia, cara, cada cultura, cada cidade vai ter que te adaptar aquilo ali. E a capoeira é adaptável, certo? Acho que era isso. Não é isso. E os caras, os mais, por exemplo, tá, toda essa evolução, os caras mudaram, tal. Esse negócio da calça branca eu não sabia, eu tô sabendo agora. Então agora os caras falam calça branca e não abadá. Pô, isso aí é fugir da raiz a full. É que, vamos lá, cara, o capoeirista, eu vou dizer assim, os caras podem até me vaiar agora do que eu vou dizer. Posso falar por mim, o capoeirista é um ser vaidoso, entendeu? Então, tipo assim, ó, eu não quero associar a minha marca com a marca do fulano ali. Tá entendendo? Então, no momento que eu começar a falar esse nome aqui, entendeu? Vamos falar refrigerante. Coca-Cola. Aí eu associo isso aqui. Cara, então eu estou dando ênfase àquela marca. Tu diz Entendeu? então E eu falando calça branca, falar a marca pelo abadá seria a marca da marca abadá? Que aí isso, os porque caras, tem um grupo com esse nome. Isso, entendeu? claro. Então, eu falando, entendeu? Aí os caras dizem, não, mas não tem nada a ver, é calça branca. Então, eu vejo dessa forma, entendeu? Para não associar isso aí, para não dar ênfase, porque chegou uma época, cara, eu peguei essa época, né? Aquela época ali para 2000, ali, cara, os grupos estavam assim, ó, entendeu? Os caras, todo mundo querendo se vender, o cara chegava lá, tu tinha, vamos supor, 20 alunos ali, o cara já queria botar a marca dele ali, entendeu? E, de certa forma, uns por interior, isso aí estava funcionando bem, né, cara? Porque a galera, eu quero conhecer, eu quero ver, né? Imagina se desse grupo grande aqui e tal, entendeu? Então, tava isso aí, entendeu? E como para te entender, assim, ó, aí os grupos com o mesmo respaldo, com a mesma posição, começaram a se, vamos diferenciar aqui, ó. Aqui a gente não fala isso, aqui a gente não faz isso. A movimentação lá do fulano é assim, a nossa é assim, entendeu? Para começar a caracterizar, e começar a formar as escolas, entendeu? As escolas, porque eu digo, porque aí eles começaram a botar um método de ensino, pronto, entendeu? E aí dentro desse método de ensino tinha essas paradinhas aí, entendeu? Aqui a gente fala calça de capoeira, não falamos abadá, aqui o Gunga faz isso, ali o Gunga que é o... Alguns grupos diz que é o mestre, o berimbau mestre da capoeira, né? O leigo aquela cabaça maior, aquele... Entendeu? E aí cada grupo começou a se caracterizar de um tipo. O meu grupo é assim, o teu grupo é assado. Entendeu? Aqui eu não falo o nome do Daniel e deu pra bola. Entendi, Certo? entendi. E tu hoje, como contramestre, eu sei que foi uma batalha, porra, tu percorreu caminhos, né, cara? Tu fez lutas, sabe? E tu não desistiu, porque é um caminho longo o cara se formar contramestre e tal. Hoje, tu dando aula, como é que é? O pessoal agrega mais na tua aula de capoeira ou na de jiu-jitsu? É meio termo? Como é que é isso? E as metodologias, como é que tu usa de uma para outra? Cara, é assim, ó. No jiu-jitsu, a procura é maior. É CBS, ó, infinito. Entendeu? O público da capoeira hoje, vamos dizer que é um público já mais de terceira idade ali, entendeu? Um público mais tranquilo, assim, sabe? Não é aquele cara que quer a luta em si, entendeu? E a metodologia que eu uso pro capoeira e do jiu-jitsu, assim, cara, eu tô trabalhando muito na parte de defesa pessoal também, certo? Que é uma coisa que eu vejo que a capoeira foi se perdendo, assim, sabe? Como transmitir isso. Ficou muito aquele negócio, só preciso fazer o cara jogar para se exibir, entendeu? Mas eu não estou ensinando o cara a se defender, certo? E eu estou, de certa forma, tentando resgatar algumas coisas do jiu-jitsu, certo? Essa metodologia, como tu falou, e tentando introduzir na capoeira também, entendeu? Mas não seria assim por meio que um descrédito da capoeira na procura em relação ao jiu-jitsu que popularizou e tal.
e tá nos MMAs, esse tipo de coisa, a capoeira não tá tanto, de repente pode ser uma influência também ou não? Eu vejo que isso aí também é um resultado que nós fizemos lá no passado, capoeirista, certo? Vamos lá. Eu sou um cara que estou cheio de compromisso, entendeu? Tenho família, normal, tenho trabalho, como todo mundo tem, tenho que estudar. E a capoeira ela me exige um pouco mais de tempo, certo? E como é que era no passado? Cara, tem roda sábado, tem que estar lá. Tem roda domingo, tem que estar lá. O cara não veio treinar, porque não veio treinar. Chegava na aula, ela tava... Não aconteceu diretamente comigo, mas tem relatos. Chegava lá em aula, o pessoal de cara feia, certo? Aí, beleza, tá. Aí o Daniel, né, o Daniel, para fazer parte daquele... não, vou vir às aulas. Aí chegava lá na roda de rua, vamos dar um exemplo, o Dani B só faz aquele... Cara, ele quer só se exercitar, ele precisa só suar, entendeu? E aí chegava lá na hora, chegava lá o contramestre Chocolate, né, velho? Treinando nas paredes lá, pegava o Dani B e emparelhava com todo mundo. Entendeu? Não tinha diferença quem estava treinado, quem não estava. Não, entrou na roda, é isso aí. Entendeu? Tem pessoas que pensam isso até hoje. Tá? Aí cada um na sua roda faz o que quer, certo? Mas eu vejo que dessa forma o público também, aquele público leigo, eu botei meu filho aqui, tô vendo aquilo ali, cara, eu não vou botar meu filho ali, entendeu? Eu vejo essa forma. Aí tu vai numa aula, numa academia de jiu-jitsu, se eu vou numa academia ali agora, entendeu? Cheguei ali, apertei a mão, me apresentei, cara, nós temos uma regra dos 3 tapinhas, como a gente diz, certo? Cara, eu vou rolar a cara, não tô sentindo bem, bati a mão, o cara vai me soltar na capoeira, talvez sim, talvez não. Entendeu? E aí, que aquilo ali eu vejo que, de certa forma, deixou uma má impressão perante a sociedade, certo? E aí, o que eu vejo? Se tivesse um método de ensino, certo? Como dessa forma, vou ensinar uma defesa pessoal, saber, cara, beleza, eu preciso ter uma roda, mas eu tenho que saber também, né? Que nem todo mundo está ali para isso. E o jiu-jitsu me oferece isso. Entendeu? Eu vou ali, pego o meu kimoninho, faço o meu treino, cara, beleza, terminou, tchau, tranquilo, entendeu? Então, as pessoas, dependendo a cultura que tu vai falar da região, o que vai favorecer? Aquilo te dá um pouco mais de liberdade, certo? Na capoeira tem certos grupos que eu tenho que viajar, entendeu? Cara, eu mesmo estava fazendo parte de um grupo aí, certo? Cara, tinha que viajar quase todo mês. Aí, se não viaja, tu não é bem... Eles já te olham com outros olhos, parece... E aí, cara, imagina, eu com família e tal, cara, tá na estrada toda, final de semana, cara, isso aí não é legal para mim. Fiquei no jiu-jitsu. Entende? É essa diferença que eu vejo, entendeu? Que dá essa pequena quebrada na capoeira aí. Dos teus alunos aí de capoeira e tal, com toda essa questão dos eventos de luta, né, de disputa e tal, tu chegou a formar algum na capoeira que pendesse para esse lado da disputa, não falando de MMA, até um pouco menos, né, um nível a menos e tal, de popularidade, mas que Vamos lá. seja de combate de luta, tu tens alguns que tu formou aí? Vamos lá. Eu não formei nenhum aluno, certo? Em toda essa trajetória, eu não cheguei a formar nenhum aluno. Eu tinha um grupo, uma base forte em Rio Grande, certo? Que ficou alguns alunos que, por exemplo, o William Bacalhau mesmo, que partiu para o MMA. Até uma vez eu falei com ele aí, né? Ele disse, esse cara, então vai para tal lugar, tenta fazer show tal. Mas ele estava empilhado para o MMA. Foi, cara. Deu certo, fez uma boa participação. Agora, ultimamente, eu não tenho visto ele, mas eu sei que ele segue no mundo das lutas ali, entendeu? Se não me engano, ele pegou a faixa preta Tinha da o Monumental, Montezuma, isso aí para lembra mim do já é porra. Montezuma? Eu peguei, Lembra do claro, o mestre Montezuma? Montezuma hoje também é outro. Claro, meu primeiro aluno. O Montezuma, na verdade, foi o meu primeiro aluno, entendeu? A história minha do Montezuma foi engraçado porque, assim, eu pagava na academia e precisava treinar, certo? E aí eu peguei um primo, e aí tinha um casarão, viu, no campo da vila lá, quando a gente atravessava Claro, né? para a da Nosso vila. encontro de escutar E rap, aí jogar eu... basquete. Oi? O nosso encontro lá no Desculpa. casarão, o encontro que a gente tinha no casarão de jogar basquete lá, escutar um rap.
Isso. E aí, tu sabe que lá, né, era o point. Aí eu peguei, tô lá, levei meu primo para me treinar nele lá, certo? E aí o meu primo me aparece com o Montezuma, que na época não era o Montezuma, né? Eu olhei aquele tipo ali, o cara faz capoeira. Cara, e se grudemos ali, né, cara? Cara, foi o casamento, não é verdade? E aí o meu primo já logo em seguida já parou, acho que nem no outro dia já não foi mais, aí ficamos eu e o Montezuma. E aí, daí você já me trouxe mais um conhecido, que era o Jober, aí foi indo, foi indo. Cara, quando eu vi, eu tava com um grupinho, certo? E aí, eu era aluno, cara, assim, entendeu? E aí eu peguei e disse, cara, vamos lá para parte de casa. E aí, cara, aí foi só alegria, entendeu? E aí eu disse, tá, agora tem que apresentar esse pessoal pro povo, né, cara? E aí foi, aí apresentei pro Mestre Vlad, aí na época o Mestre Vlad que batizou ele de Montezuma, entendeu? Ah, pode Aí crer. tanto foi o Mato Beto. Aí o Mestre Vlad passou de Montezuma. Então, Daniel, como tu tá falando aí, essa. Cara, foi a formação que eu tive com esse. A única que eu sei, não fui eu que fiz, é a capoeira, cara, que pegou. A gente conseguiu, alguns jovens ali, eu vejo que deu certo por esse caminho aí, entendeu? Tem o Diego que era o Ratinho, tem o Montezuma, tem o Bacalhau, entendeu? Que tinha os teus sobrinhos também, entendeu? Claro, os É guri. Paulo, entendeu? Hoje o Paulo aí tá maior que eu, cara, fazendo Olha, musculação e tudo, fisiculturista, pelo o menos. cara tá gigante. Cara, e isso aí através do que foi? É, foi Entendeu? lá. Através do esporte, Eu acho entendeu? que agora Através o da Paulo, capoeira. eu acho que agora o Paulo não faz metade daquilo que ele fazia com a musculatura que o cara tá. O cara tá gigante, cara. E é que, tipo, o É gigante, Schwarzenegger, tá ligado? O cara é uma é gigante, bomba. E é tu lembra gigante. que ele era o capoeira show do grupo ali, né? Isso aí. E aí eu te digo, tu que tava aí, cara, isso aí não foi uma formação, entendeu? Porque, Claro. cara, tu olhava ali, o nosso bairro não tinha muito o que ofertar, vamos e vemos, né? Por esse lado aí. Aí conseguimos entrar com a capoeira ali, entendeu? E foi, cara, e aquilo ali pegou vida, entendeu? Só que eu, na época, como eu também, cara, eu comecei da, que nem eu digo, comecei a dar aula, eu era aluno, certo? Eu Claro. também não tinha uma cabeça futurística para aquilo ali, entendeu? Chegou uma época, eu disse, cara, vou parar por aqui, entendeu? Mas hoje eu vejo que, cara, foi legal. Foi legal pelo resultado, vejo o pessoal Foi com muito legal, família cara. aí, foi muito show. Então, tu participou com nós também. Quando tu Então, apareceu, eu aproveitando, sou o Daniel aqui, rapaz. Oi? aproveitando o teu gancho, olha só, então foi nessa época que eu estava presente ali que apareceu aqueles contatos que tu teve ali com o grupo Topázio, que era do Hudson, do Terra Samba, se não me engano, né? Isso. Então, os caras vieram para Rio Grande, ficaram na tua casa, os caras vieram, trouxeram a capoeira Topázio. Eu estava ali também, né, treinando com nós, com vocês ali, a gente estava junto. E eu vi aquela transição ali, né? Isso. Até a gente estranhava a questão de, pô, a capoeira com jiu-jitsu e tal. Agora nós vamos falar do jiu-jitsu. Como é que foi essa transição de pular da capoeira que tu fazia, que era uma capoeira base, mais raiz e tal, para agregar a questão do grupo Topázio e depois seguir em frente para o jiu-jitsu? Agora é a tua transição para o jiu-jitsu. Como é que foi isso? Cara, até esse. Foi assim, né? Até a entrada da Topaz ali, cara, aquilo ali foi inacreditável, certo? Porque, vamos começar por partes ali, né? Eu tava no calçadão, vendo a roda do meu amigo Skill, se não me engano. Eu acho que era do Skill. E aí tinha o colega Jô. E aí o Jô olhou pra mim e disse assim, né? Tu quer entrar pra Topaz? E eu, o que tá louco, cara? E ele, não, tu quer entrar pra Topaz? Eu disse, cara, como isso, cara? Cara, num grupo que tava assim, né? Em ascensão ali para nós ali, sabe? Eu disse, na Terra Sub e tal, os caras. E ele, não, tá aqui o contato do cara. Eu tenho contato do cara aí. Tá, vamos ver qual é que é, né? Entrei em contato, cara, não, tô aqui em Porto Alegre e tal. Quando é que eu fui? Eu disse, tá, vem tal dia, né, cara? Chegou. Chegou o mestre João. Vou chamar ele de mestre João, porque hoje para mim ele é mestre, né, cara? E aí chegou o João, acho que chegou a conhecer também. Ele era o pai E aí, do Hudson, que estava na televisão lá, representando, né, nos shows do Gugu e tudo mais. o pai do Hudson é o mestre Dinho. O João Ah, foi que trouxe a capoeira, que era aluno do mestre Dinho, e trouxe a tá, capoeira para o tá. Topázio, o Sul. E aí o João nos levou lá, aí nós pegamos o João,
e levamos lá para o cassino, para a casa do Quatrilho, te lembra do Vinícius? Aham. É. E aí, cara, e aí nós estamos naquela, né? Eufórico, né, cara? Ah, o cara baiano, capoeirista, né, cara? Jiu-jiteiro, velho. Então, nós estamos ali, né? E aí ele começou a mostrar as técnicas do jiu-jitsu da capoeira. Cara do céu, né? Nós só saía bar. Bah. Beleza, cara. Fechou. Entrei na Topaz através do professor João na época, né, cara? E aí, como é que foi e aí aquela capoeira com jiu-jitsu, e, cara, aquilo começou a inflamar, e os grupos também já começaram a correr atrás do jiu-jitsu, e capoeira com jiu-jitsu, e agora eu sou lutador, né, cara? Entendeu? Agora eu sou Esse lance capoeirista e assim, ó. jiu-jitsu, né? Esse lance assim, ó, por exemplo, tá, e fez a transição, tu entrou pro grupo dos caras e tal, aí o jiu-jitsu vem com outra proposta, que, por exemplo, eu sou leigo, né, cara, no assunto, mas assim, só para nós seguir aqui, falando do jiu-jitsu, o jiu-jitsu vem com torção, com pressão, corpo junto e o chão como um equalizador da luta. E aí, como é que foi essa adaptação aí? Cara, o capoeirista é tranquilo. Como eu falei, o capoeirista é adaptável. Então, cara, ali para mim, eu me senti assim, ó, cara, em casa, certo? Em relação a isso. E o que me chamou mais a atenção do jiu-jitsu, cara? A eficiência. Aquilo que tu levava anos para entender na capoeira, cara, em uma aula tu já sai dali com outra visão. A segurança, entendeu? E aí isso e aquele outro lado também da responsabilidade, certo? Como eu falei no início ali, a gente tem que estar envolvido com o grupo, ir para as rodas, tu não sabe quem vai enfrentar, sabe? E, cara, e vamos e venhamos, né, meu? Tu quer trocar porrada ali? Quer, meu, mas nem todo dia tá disposto, né? E no jiu-jitsu eu vi que tinha aquele respeito, entendeu? Tinha a postura, cara, sabe? Foi uma coisa muito legal, assim, sabe? Foi muito legal. E aí, detalhe, né? Detalhe, curiosidade. Meu pai, cara, em vida, assim, ó, se ele me visse de agarramento, de pescoção, cara, tomava cada esporro, cara. Não, apanhava, né, cara? Apanhava, direto. E aí, quando eu fui pro jiu-jitsu, várias vezes eu me lembrava dele, meu pai me pega aqui, cara, sabe? Mas foi uma coisa que eu me identifiquei, certo? Me identifiquei ali, certo? Aí depois competi algumas poucas vezes e consegui alguns campeonatos ali também, entendeu? Então, para mim, foi tranquila a transição. Foi tranquila a transição do jiu-jitsu para capoeira. O lance assim, ó, por exemplo, eu vou te falar aqui algumas coisas que eu dei uma olhada sobre o jiu-jitsu. Jiu-jitsu que veio do Japão, pode ter vindo da Indonésia, pode ter vindo da própria China. Tu tem essa, eu não sei se de repente tu tens mais dados em relação de onde é a origem do jiu-jitsu e quando ele chega aqui no Brasil e tal, que o mestre Gracie lá, né, fica um aluno, um adepto da cultura e da luta do jiu-jitsu. Jiu-jitsu também tem uma área muito mental, psicológica, de preparo mental, além da luta corporal e física, espiritual, sabe? Parece que ela transcende ali meio que a matéria. Como professor de jiu-jitsu, essas bases assim antigas do jiu-jitsu é passado também para o aluno, até para ele ter uma compreensão e um entendimento dele como lutador ou como uma ferramenta que pode ser agressiva e até letal, né, fora do ambiente de uma academia. É trabalhado isso também na metodologia. As crianças não se tornam agressivas devido a esse ensino, essa, sabe, até para desmistificar algumas coisas que se pensa que um cara que luta uma arte marcial, ele é um animal agressivo o tempo todo. O que tem para falar sobre isso? Cara, vamos lá. Eu fui aluno do mestre Júlio Seco, certo? O Júlio Seco também, ele é um dos grandes nomes do jiu-jitsu, do palco do jiu-jitsu brasileiro, certo? E eu vou te contar o que ele falava assim da origem do jiu-jitsu. Ele dizia: o jiu-jitsu veio dos monges, entendeu? Os monges indianos, que eles eram tinha que fazer ali a logística da alimentação e tal, e nisso aí eles sofriam saqueados, entendeu? E através os caras vinham de armadura e tal, e eles começaram a estudar uma maneira de como se defender desses ataques.
e aí eles viram que as articulações ficavam expostas, entendeu? E aí eles começaram naquele treinamento de torção, compressão e tal. Ele, né, história do Júlio Seco. E se tu for ver na literatura, tem algumas coisas assim também. E aí ele passou para o Japão, certo? Teve no Japão e tal, que na verdade não era Jiu-Jitsu, né? Era Jun-Jutsu, entendeu? Era outro que significa arte suave, certo? Então foi isso que aconteceu. Deixa eu só dar um clique aqui para tirar Tranquilo. um. Tem uma mescla, né, por exemplo, o jiu-jitsu ser uma das artes marciais mais antigas devido aos monges utilizar ela como defesa, utilizar ela como uma base até que espiritual, de transcendência, com o judô, né? Tem uma parada assim. Ou eu tô falando bobagem? Acho que eu vi uma parada assim. Que o judô É, também tem assim, pé no jiu-jitsu. Ou jiu-jitsu no judô. essa é a grande polêmica. O jiu-jitsu, não, o judô, cara, até na literatura, o que que diz? O judô é uma parte do jiu-jitsu, certo? Até onde eu estudei, entendeu? De repente pode dizer, não, não, não é isso aí, Tranquilo, tudo não, bem, cara, tranquilo, concordo, desenvolve, tudo tranquilo. certo. E aí, dali, o que aconteceu? Teve uma situação ali de guerra e tal, e aí meio se pacificaram, e aí chegou um cara, nós precisamos mostrar lá se eu não me engano, cara, agora fugiu, mas vamos dizer assim, eles pegaram do jiu-jitsu e eles tiraram o judô, certo? E aí eles criaram esse método de ensino de judô com o Jigoro Kano, o mestre Jigoro Kano, certo? Se não me engano, foi esse aí mesmo, certo? E aí ele criou o judô ali. E o jiu-jitsu, na verdade, ele veio dessa puxando lá da saída do judô ali com algumas coisas do jiu-jitsu, Então, certo? em tempo de batalha, se formou-se o jiu-jitsu base. Depois ele vai para o judô, ele se transforma no judô. Depois de um tempo, ele retorna de novo, de repente com uma nova técnica, com mais coisas agregadas à sua técnica e volta a ser o jiu-jitsu. É isso? Tá, aí chegamos no jiu-jitsu. É isso aí. O jiu-jitsu chegou, o jiu-jitsu chegou no Brasil em 1914, com o mestre Quanti Koma. Como é que é o nome do cara? Como é que é? Mestre Mitsu Maeda, é o Conde de Koma, certo? E ele veio para Belém do Pará, se não me engano, certo? E aonde ele foi trabalhar, se não me engano, no circo, fazer apresentações no circo do pai do o Gastão Grace, que era pai do Carlos Grace, que vinha vir pai dos Grace, né? E aí ele foi lá e pediu para o cara ficar mais um tempo e ensinar o jiu-jitsu para a família dele, para os filhos dele, certo? E aí o que, que aconteceu? Ele começou a ensinar as técnicas de jiu-jitsu lá para o brasileiro, e sabe como é que é o brasileiro, né, cara? O brasileiro pega uma coisinha aqui e já começa a criar. Aí chegou ao Hélio Gracie, certo? E aí o Hélio Gracie, ele, como ele era o mais fraquinho da turma ali, segundo o relato, certo? E aí ele só ficava olhando, certo? Isso aí tá na literatura, ficava olhando. E aí ele olhando, ele começou a ver os movimentos, e chegou um dia que parece que ele teve que dar uma aula, não tinha mais ninguém para dar aula, e foi dar aula. E aí ele começou a adaptar algumas coisas para o tamanho dele, certo? E aí disse que o mestre, quando de coma estava vendo, né, escondido assim, aí disse, não, legal, leva a gente pro negócio. E aí começaram a adaptar o jiu-jitsu brasileiro, entendeu? E aí tu vai Sim. perguntar assim para mim, mas como é que o jiu-jitsu ficou mais divulgado aqui no Brasil? Cara, até agora a gente fez um treinamento esse final de semana com dois mestres, né? O mestre Pedro e o mestre Silvio Berg. E o que um deles comentou? Que o brasileiro, ele muito, no oriental, ele é muito regrado, né? O pé direito é aqui, tu vai botar o pé esquerdo aqui e vai embora, isso aí ele vai fazer 1000 vezes a mesma coisa. O brasileiro já é daquele, botei o pé direito aqui, mas se eu botar o esquerdo não dá certo? Dá, não, então eu vou fazer desse jeito aqui que vai embora. Entendeu? E aí o jiu-jitsu começou a se desenvolver no território brasileiro dessa forma, certo? O brasileiro foi agregando coisas nele, por isso que eles dizem o jiu-jitsu brasileiro, certo? Eu E tenho, agora, eu tenho... Não, conclui.
E agora, respondendo, tu, no início, tu falou assim, violência, cara, isso aí é bem trabalhado em aula, tu sabe que a nossa legislação também hoje, né, ela tá bem rigorosa em cima disso, né? Tipo, eu como professor, eu sou considerado uma arma branca, certo? Então, eu tenho algumas, vamos supor, algumas restrições, né, perante, vamos dizer, perante a lei sobre isso aí, né? Então, vamos lá. Como é conduzida a aula da criança? Tu vai ensinar, eu mesmo ensino a defesa pessoal para a criança. Mas só que a defesa pessoal, ela, vamos dizer assim, a parte física, que nem diz o mestre lá, é 30% em relação ao contexto todo. Entendeu? 70% é verbalização. Entendeu? Então, o que faz? Nesse treinamento, a gente também já vai posicionando a criança, entendeu? Para ela evitar essa parte do confronto físico. Entendeu? Então, quer dizer que a criança vai ficar mais violenta? A tendência é não. Entendeu? Mas é associado lá ao jiu-jitsu, lá com a origem. Claro, lá no início ele começou com essa marginalização. Como é que era? Cara, eu treino jiu-jitsu, vamos lá para boate, vamos quebrar todo mundo para provar que nós somos caras. Hoje não é mais assim. Entendeu? Hoje o jiu-jitsu é uma terapia, cara. Entendeu? Tu vai ali, tu dá aquela suada, dá aquela, sabe, dá aquela pegada ali, né? Dá uma solta ali, né, cara, aquela adrenalina e vai para casa tranquilo, entendeu? Dificilmente tu vai ver relatos, o jiu-jiteiro brigou e tal. Cara, vai ter alguns lá, entendeu? Como tudo que acha. Mas a grande maioria, cara, o jiu-jiteiro é o cara do bem, cara. Entendeu? Aquele cara que quer conversar, entendeu? Vamos conversar aí, cara. Vamos para minha academia, vamos treinar, entendeu? É isso que a gente tem que passar para os alunos, é isso que a gente tem que ser, entendeu? É um relaxamento, entendeu? Eu vou ali, relaxo, tem dias que eu estou estressado, vou ali, tomo uma suada, tomo uns amassos, cara, tu volta aqui bem tranquilo. Entendeu? Assim, não, bem tranquilo. só para dar um contraponto no que tu está falando. Por exemplo, tá essa questão da ir lá suar e tal, e depois o cara vai sem estresse para casa. Mas a arte marcial em si, de combate, de autodefesa, com esse modismo hoje em dia que as pessoas têm, né, de academia, de exercício e tal, que até é extremo, eu acho que é necessário, mas eu acho que está meio extremo. Não sei, está muito extremo assim por determinados nichos. O negócio da academia, isso de certa forma não vem aí contra a questão da importância como defesa pessoal, da importância dela como uma arte letal. É claro que com controle, né, com psicológico trabalhado e tudo, mas assim, esse relaxamento não vai de contra o que propõe a arte em si, tanto da capoeira quanto do jiu-jitsu. Tá, Não? então Fala. vamos lá. Entendi. Mas tu viu o que eu falei no início ali? Eu disse assim, ó, tu tem um treinamento para isso. Eu vou te ensinar a quebrar o braço de uma pessoa, entendeu? Eu vou te ensinar a quebrar a perna da pessoa. Eu vou te ensinar a te defender de uma paulada. Eu vou ensinar a te defender de uma facada, entendeu? Talvez de uma arma de fogo, certo? Mas, quando é que tu vai usar isso? Depois de 70% do diálogo que a gente teve lá antes. Entendeu? Então, eu tenho que mostrar para o meu aluno que ele tem que evitar isso aí. Ele vai fazer aquilo ali, o relaxamento, tu vai aprender, como eu te falei, tu é uma arma branca, como eu falei, certo? Mas eu não vou sair atirando todo mundo aí na rua. Não é porque o cara, eu vim no trânsito ali, o cara me botou o dedo que eu vou abrir a porta do carro e quebrar o cara. Entendeu? Não é isso. Entendeu? Então, quer dizer, o cara está apto a se defender. Entendeu? Ele tem que ter um treinamento apto a se defender, a se proteger a família dele, entendeu? Ele tem que ter isso aí. Mas a gente trabalha muito em cima da preventiva disso. Entendeu? Por exemplo, o que eu passo para meus alunos? Eu vou para boate, vou para balada. Cara, evita de encher a cara. Entendeu? Evita de ficar em grupos que tu vê que é de risco. Mas eu faço jiu-jitsu, cara. Se der qualquer coisinha, não, cara, não é isso aí, cara. Entendeu? Tu pode fazer o jiu-jitsu, mas hoje, que nem diz o mestre Berg, todo mundo conhece MMA. Entendeu? Esse negócio do cara ser leigo hoje não existe mais. Entendeu? Porque tu vai ali na televisão, tu vê, tu sabe pegar nas pernas, quer dar o cara, sabe fazer isso.
entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Cara, amenizar com a violência. Eu sei me proteger, que nem diz aquele... Mais vale como é que é? Um guerreiro no jardim que o jardineiro na guerra, entendeu? É melhor ser um guerreiro no jardim que um jardineiro na guerra, com certeza. Mas, cara, a gente tem que também entender que, assim, ó, nem tudo se resolve através da violência, E certo? quanto a questão das mulheres dentro do esporte, dentro, né, da questão do aprendizado da capoeira, quanto do jiu-jitsu, elas aderem bastante? É pouca a procura, a demanda, né, das mulheres dentro das duas áreas? Como é que é isso? Cara, assim, ó, a mulherada procura bastante, sim. Entendeu? O jiu-jitsu, assim, tá procurando bastante. Eu tô falando ênfase do jiu-jitsu, por quê? Porque hoje eu tenho uma turma pequena de capoeira ali, entendeu? E eu não tô tão focado na capoeira, entendeu? Eu tô mais direcionado ao jiu-jitsu, entendeu? E eu mesmo, eu tenho alunas mulheres, entendeu? Tá uma procura boa, assim, a mulher tá muito interessada nessa parte de segurança também, entendeu? Sentir mais segura, por uma agressão até doméstica mesmo, entendeu? Então, tá tendo uma boa procura, sim, em relação a isso, entendeu? E o esporte em si, como chave, como ferramenta de inclusão aí, tu trabalha com essas questões na questão social, tu leva a tua arte para as comunidades que, por exemplo, não tem condições de pagar uma academia e tal, tu trabalha com esse tipo de coisa também, usando o esporte, a arte marcial como ferramenta de inclusão por aí? Cara, agora, nesse momento, eu não estou fazendo nenhum trabalho social, até pela minha agenda mesmo, né? Eu tenho um trabalho paralelo, então fica meio complicado eu fazer um trabalho social, entendeu? Eu não tenho esse tempo. Mas gostaria, sim. É um dos projetos que eu tenho é voltar a fazer trabalho social, sim. Entendeu? Show Eu de acho bola. muito interessante. E como que tu vê a questão, assim, por exemplo, do esporte, né, do jiu-jitsu, o jiu-jitsu de academia que tu tá fazendo aí, assim, para resgate de questões psicológicas, depressivas, que o pessoal tá passando muito por isso, ajuda ou não? Cara, ajuda muito. Só que eu digo assim, ó, tu tem que ver onde onde está entrando, entendeu? Tem que ver a metodologia do grupo também, certo? Então, mas o jiu-jitsu em si, cara, ele vem nessa janela aí, entendeu? Ela vem nesse aí, vem ajudando psicologicamente, vem fazer bem. Teria assim, ó, eu falando é suspeito, né, cara? Eu te convido a fazer uma aula de jiu-jitsu aí, entendeu? E aí tu vai ver o que eu estou dizendo assim, na prática, ali, né? Tanto é que hoje, cara, os grandes nomes palcos do mundo mundial fazem jiu-jitsu, são praticantes de jiu-jitsu, entendeu? Então, o jiu-jitsu, sim, é uma grande ferramenta aliada a isso, sim, então. Show de bola. Meu irmãozão, nosso horário tá, pum, estourando. Eu queria que tu fizesse as tuas considerações finais aí para nós fechar o programa com chave de ouro, que tu mandasse aí uma mensagem para a rapaziada em questão assim da importância até do esporte, né, cara, para a questão física, mental, e fizesse as considerações finais aí para nós fechar o nosso programa com chave de ouro. Bom, pessoal, assim, ó, eu tenho para dizer para vocês que o esporte, cara, entendeu? É uma das melhores coisas que tem para nos agrega na vida, certo? Então, eu acho assim, ó, procure uma academia, procure um esporte que você se identifique. A pessoa fala, não, cara, procura, se identifica, entendeu? A criançada ali, ó, deixar a criançada se conhecer através do esporte, entendeu? Fazer, praticar, quer jogar futebol, jogar vôlei, luta, entendeu? Ir para esse caminho aí, entendeu? Que eu acho que eu, como particularmente, eu posso falar para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, certo? Eu gostaria de agradecer, né, ao meu amigo Dani Bia aí, pelo esse convite aí, entendeu? Que foi recusável, entendeu? Agradecer meus mestres, mestre Bederson, mestre Vlad, meus colegas de treino, meus alunos, né? Meu colega da academia, o Rodrigo ali, que é o dono da academia onde eu trabalho, entendeu? Os colegas de empresa aí, né? Minha família, né? Meus filhos, mulheres aí, que é a minha base também, né? Que sem eles, né? Quem seria eu, né? Eu digo assim, porque a família é tudo,
Foi uma família bem estruturada, um cuida do outro, e é isso aí, entendeu? Agradecer minhas filhas também, que tem em Rio Grande aí, meus netos. E é isso aí, pessoal, né? Muito obrigado aí Bom, como diz, pela honra de ser convidado aí para participar do podcast aí, mano. cara, a honra é toda minha. Eu que agradeço tu tirar aí, como eu falei, uma hora do teu dia para bater um papo com nós aí. É muito legal, cara, te receber, te ver que tu tá bem, ver que tu prosperou dentro daquilo que tu, né, galgou na tua vida. Tu és um vencedor, tu me inspira muito. E eu fico aqui toda a minha gratidão, cara. Precisar, nós estamos aí. Também quero aproveitar aqui para dizer que o programa, até para tu passar aí para o teu pessoal, ele tem uma transmissão ao vivo aqui, mas tem uma transmissão simultânea com o canal oficial FURG no YouTube. E aí tu vai lá e tu vai ter acesso a um playlist do Papo Aquilo, que é esse programa aqui. E aí tu vai lá, curte, comenta, passa para a rapaziada aí para conhecer a tua história, para te conhecer, né? Às vezes os caras te conhecem aí como um professor, tu tá naquele, né, um pouco mais acima ali dentro da hierarquia e tal, que é o normal, mas para conhecer um pouco o teu lado pessoal, saber de onde tu veio, a tua origem, e algumas temáticas que a gente falou que é importante para que o aluno entenda o que é arte marcial, o conceito e a importância que ela tem, tanto mental, psicológica, e o caráter que ela forma, né, na pessoa. Então, eu te agradeço mais uma vez. Quero convidar todos, no próximo programa, a gente vai receber aqui o César Sampaio, que é o nosso um dos pioneiros mestres-salas aqui do Rio Grande. A gente vai trazer ele com toda a indumentária. Se possível, vamos fazer ele dar um black aqui no estúdio e vai estar muito legal. Convido todos. É isso aí. É quarta-feira que vem, a partir das 14 horas, o Papo Aquilo com vocês. Eu queria agradecer a presença de todos. Vá lá na nossa playlist do YouTube, como eu falei, curta, compartilhe, comente. Também vá na nossa página no Instagram, Papo Aquilo, para conhecer a nossa playlist. Eu agradeço a todos e até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus. Deus. Valeu, Chocô. Tema oficial. Meu Papo Aquilo, aperta o play, vem curtir o estilo da Liberaceira, né, cultura e arte. Toda quarta-feira você faz parte, aqui na FURG FM das